E a gente está vendo aqui agora uma postagem do Kim Kataguiri, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Diz que ele, além de outras pessoas do MBL, entraram com uma ação no MPE, que é o Ministério Público Eleitoral, para investigar a campanha antecipada feita por Lula para Guilherme Boulos num evento com sindicalistas em São Paulo. Ele disse que a ação já foi protocolada, lembrou que Boulos já foi condenado a pagar uma multa de R$ 50 mil por uma divulgação que ele chama de aloprada de uma pesquisa eleitoral. Estou aqui também com uma nota da campanha do Guilherme Boulos, que mandou para a nossa produção, e diz o seguinte em relação a essa fala do presidente Lula, né, que a gente acompanhou exaltando o Guilherme Boulos. Diz que Ricardo Nunes, porque o Nunes foi o primeiro a se movimentar no sentido de dizer que iria acionar a justiça. A campanha do Boulos disse que Ricardo Nunes tenta criar uma cortina de fumaça para despistar o uso de eventos oficiais da prefeitura realizados com dinheiro público para a promoção da candidatura dele à reeleição, como já noticiado pela imprensa. Ele é quem deve explicações à sociedade, assina Josué Rocha, coordenador da pré-campanha do Boulos. Sakamoto. Eles não vão, em nenhum momento eles vão chegar, eles vão admitir que houve, é claro, né, uma propaganda deliberada, né? E os adversários vão ficar nessa. O ponto, Diego, acho que continuando o que você está falando, eles estão jogando, bem, falando, olha, o Nunes está usando a máquina, porque o Nunes está falando, a campanha do Nunes, né, não o prefeito, mas a campanha como um todo está falando, ó, foi um uso da máquina, né, público, o presidente da República. E o que a campanha do Boulos está falando? Está falando o seguinte, olha, bem, ele tá, como assim? Ele que tá usando a máquina à torta e direito já faz meses, né? Então, aí vai ficar nessa troca. E vem, isso, que é isso que você está usando, todo esse dinheiro que você está gastando, tudo, não é uso da máquina, né? O ponto é que por que isso também irrita muito os outros candidatos que são adversários? Porque, tecnicamente, não é só uma questão de seguir a regra ou não. Eu estou analisando pelo termo de certo ou errado, né? Estou analisando pelo termos da política, né? Do ganho político ou não. É porque é o seguinte, toda vez que o Ricardo Nunes ou o Kim Kataguiri, ou qualquer pessoa falar, o Lula pediu voto para o Boulos. Se ele fala isso, o Lula errou porque ele pediu voto para o Boulos, o Lula cometeu uma infração eleitoral porque pediu voto para o Boulos. Quem não sabia que o Lula pedia voto para o Boulos, fica sabendo pela declaração do prefeito, da campanha do prefeito, da campanha dos adversários. Entendeu? É meio que uma coisa engraçada, porque e aí fica como assim, eles vai falar, vai comentar, vai falar, Lula cometeu infração eleitoral. Qual? Ele pediu voto pro Boulos. Ah, mas o Lula apoia o Boulos? Tem gente que não sabe. E aí vai ficar sabendo pelas palavras do prefeito. Cris, isso demonstra como vai ser essa campanha, né? As campanhas municipais. A última pesquisa, salvo engano, a Atlas Intel, que foi feita com a CNN Brasil, mostra que em São Paulo há um empate técnico, né, entre o Nunes e o Boulos. A Tabata Amaral também, num eventual segundo turno, empata tecnicamente com o Nunes. Quer dizer, a nossa corrida eleitoral em São Paulo vai ser agitada, e no Rio de Janeiro parece que as pesquisas mostram uma vantagem maior para o Eduardo Paes. Pois é, Diego. Então, o que que a gente está vendo, né? A gente está vendo que, tecnicamente, legalmente, a campanha ainda não começou, mas a campanha já começou, né? A gente está aqui falando já da guerra eleitoral e vai ser isso até outubro. A gente vai ver os dois lados ainda, o país está muito polarizado. A gente ainda está numa situação de muita tensão política e a gente vai ver esse embate. Talvez a gente veja uma campanha aí que não seja absolutamente polida, como foram as últimas no país, né, Diego? A gente viu as últimas campanhas eleitorais aí com muita baixaria, ataques a jornalistas também, o uso das redes sociais para desqualificar candidatos. A gente espera uma mudança, eu espero, não sei vocês, mas eu acho que a discussão que se espera das campanhas eleitorais é a discussão real de propostas, do que a gente quer, como os eleitores e as eleitoras vão escolher os seus candidatos e as suas candidatas, se de fato a gente vai ter tempo de analisar as propostas e de pensar em quem está mais preparado, em vez da gente ficar até outubro nesse desgaste que assistir a essa guerra
como tem sido no Brasil nas últimas campanhas, né, Diego? Acho que já É. começou, não sei se vocês concordam comigo. Ô, Sakamoto, tem isso, né? Em geral, as campanhas municipais, elas são mais do ponto de vista da rua mesmo, né? Minha rua tá asfaltada, com a jardinagem bem feita, tem uma ponte importante, mas nos últimos anos essa polarização trouxe outras discussões que estão fora da esfera das prefeituras, que era mais a área de zeladoria mesmo. As prefeituras elas têm, como você bem colocou, né, essa proximidade com o cidadão bem maior, né? A pessoa está com um problema, vai pedir para o prefeito, não vai pedir para o governador ou para o presidente da República, vai pedir para o prefeito. Então, você tem essa proximidade dos problemas da vida do dia a dia, é o primeiro grande interlocutor com o cidadão. Isso significa que ele é uma espécie de ombudsman dos problemas dos cidadãos. Ele vai chegar até ele ou ela, né? E eles vão levar isso, né? Tentar levar, inclusive, adiante. Então, significa que os problemas cotidianos, escola, saúde, esporte, cultura, o meio ambiente local, a água local, a luz local, comida, tudo isso, por mais que algumas coisas, e mesmo emprego, por mais que algumas coisas sejam claramente problemas nacionais ou estaduais, é o prefeito que vai ter que responder. E aí é aquela coisa, chega lá, ele está muito mais próximo do dia a dia. Só que a polarização fez com que debates nacionais, debates ideológicos nacionais, entrassem de sola no debate municipal. Então, às vezes, tão importante quanto discutir o que fazer com os dois grandes rios que sempre inundam uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, vai ser, acaba sendo, né? Não estou falando que é correto, estou só analisando, acaba sendo que discutir a questão da Palestina, né? De Gaza, né? Tipo, a posição da pessoa sobre Gaza, sobre a Palestina, sobre o Estado de Israel. Né? Porque não faz sentido. Ai, faz, porque o governante, a ética do governante. Ah, tá, pelo amor de Deus. Né? Não faz sentido. Mas o pessoal traz isso. Isso é um tema, pode ser um tema cara esquerda, um tema cara direita, mas acaba acontecendo uma discussão de temas nacionalizados, né? É uma pena, não estou falando que os temas nacionalizados não aconteçam, ainda mais em cidades que têm caráter nacional. Por exemplo, São Paulo mas ela tem uma questão de zeladoria forte, mas é claro que São Paulo, com 12 milhões de habitantes, tem mais gente do que a grande esmagadora maioria de estados brasileiros. Então é uma cidade-estado, né? Então é diferente. Aí a questão até nacionaliza em muitos sentidos. Só que é uma perda, porque a gente precisa aproveitar este momento para discutir a qualidade da vida nos municípios, a qualidade da vida nos municípios, sabe, a situação dos municípios, né? Políticas pros municípios. Caso contrário, se ficar nacionalizando tudo, quem sai perdendo é a qualidade de vida, porque aí ninguém discute nada, e se ninguém discute nada, ninguém vai poder cobrar nada depois.